Olá, professor José Carlos, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Estamos aqui com o segundo caso que nós vamos discutir, tentando levantar hipóteses diagnósticas, diagnósticos diferenciais, comorbidades, tratamentos, se houver doença, né? Multi ou transdisciplinar, aspectos éticos e legais. Eu digo se houver doença, porque nem tudo que o médico pensa que é pode ser, viu? E às vezes o que ele não pensa também pode ser. Enfim, esse trocadilho é para quebrar paradigmas, como esse caso aqui, ó. Semelhante a que foi o caso 1 também que nós vimos, né? Vamos lá. Senhora Larsen, 82 anos, viúva sem filhos. Encaminhada para avaliação por recomendação de sua ajudante a uma clínica ambulatorial, porque dizia que, ao anoitecer, frequentemente recebia visitas de grupos de pessoas estranhas. Ela dizia que um grupo de africanos com crianças pequenas apareciam regularmente em seu apartamento, sentavam-se, conversavam e tomavam o seu café. Ela não podia entender o que eles queriam ou por que visitavam. Os visitantes comportavam-se bem, inclusive as crianças, e ela, na verdade, achava as visitas bastante interessantes, agradáveis, né? A senhora Larsen sempre fora calma e despreocupada, seu casamento fora harmonioso, a despeito do fato do marido às vezes bebia pesadamente. Ela passava o seu tempo atual lendo revistas, fazendo palavras cruzadas ou assistindo à televisão. Não havia informações sobre transtornos mentais em sua família. Fisicamente, ela tinha estado bem anteriormente, mas agora a artrose do cóccix limitava os seus movimentos, pela idade, né? Incapacitando-a de sair do apartamento sem assistência. A senhora Larsen parecia normal, tinha uma consciência clara, orientada alopsiquicamente quanto ao tempo, lugar, espaço e ambiente. Alcançou a contagem de 26 dos 30 pontos possíveis no minimento do estado mental. É uma escala simples, porém não é diagnóstica. É uma simples ajuda que não substitui também, hipótese alguma, o exame do estado mental completo ou exame psíquico. Sua memória e concentração pareciam adequadas para a idade. Atenção quanto consciências normais. Humor neutro, a eutimia, não havia nem hipertimia, nem mesmo hipotimia. Calma bastante, né, e relaxada. Nenhum sintoma de intoxicação ou abstinência de drogas lícitas e ou ilícitas. Ao exame físico, a artrose foi confirmada, mas nenhuma outra anormalidade, como deficiências vasculares ou hipertensão. Exame neurológico sem anormalidades, testes laboratoriais, exame de eletroencefalograma, exames de neuroimagem em geral, todos normais. Foi decidido que uma enfermeira psiquiátrica iria visitar a senhora Larsen ao anoitecer, para observar sua condição naquela hora do dia. Quando a enfermeira chegou, ficou surpresa ao encontrar um grupo de visitantes africanos, 8 adultos e 2 crianças, no apartamento da senhora Larsen. Ela ficou sabendo que eles eram membros de 2 famílias imigrantes que tinham recentemente se mudado para o mesmo prédio da senhora Larsen. Ao começarem a fazer visitas de apresentação a seus vizinhos, eles acharam a velha senhora hospitaleira e agradável. Consequentemente, tinham decidido visitá-la regularmente, porque ela parecia ter uma vida solitária. Depois de a enfermeira psiquiatra ter se assegurado de que a senhora Larsen não estava sendo explorada, nem economicamente ou de qualquer forma, por aquelas 2 famílias, ela se despediu e deixou a velha senhora em paz com seus visitantes. Aí, meus caros médicos ou estudantes futuros médicos, qual a sua hipótese diagnóstica? A gente que fica afoito pelo modelo biomédico de já fazer um diagnóstico, né? Levantar hipóteses diferenciais, comorbidade, tratamento,
a angústia que eu vejo muitas vezes nos jovens médicos, ou mesmo nos estudantes, para terem logo um diagnóstico, um tratamento, os aspectos éticos e legais, eu digo a vocês o seguinte: neste caso, embora a senhora era octogenária e a gente tem frequentemente a ideia de demência incipiente, com possível delírio sobreposto, alucinações visuais, auditivas das visitas dos africanos imigrantes do seu prédio, nem todo relato em comum deveria ser considerado uma evidência de demência ou outra doença mental. Felizmente, a senhora Larsen não apresentava evidência de demência quando foi examinada. Assim, ela evitou diagnósticos errôneos e tratamentos desnecessários. Inclusive, no CID-10, nós temos um código Z03.2, observação por suspeita de transtornos mentais e de comportamento. Então, tenhamos a consciência de que todo ser humano, dependendo das circunstâncias, ele pode estar falando a verdade, sim. Às vezes pode estar mentindo, omitindo, exagerando, amenizando os seus sentimentos, sinais, sintomas. Mas, nesse caso, era todo o verdadeiro relato da senhora Larsen. Muito obrigado.